O Globo Rural já mostrou muita coisa da Mantiqueira. Como a serra se formou há milhões de anos, a história da ocupação humana, a riqueza de água. Pois é na serra que nascem rios que ajudam a abastecer a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, e também as riquezas culturais da Mantiqueira. Hoje, em mais uma reportagem da série, a Ana Dallapria e a Cristina Vieira vão mostrar que a serra também é berço de personagens importantes do Brasil. A paisagem, as pessoas, as lendas da Serra da Mantiqueira serviram de inspiração para um dos mais populares escritores brasileiros, Monteiro Lobato. Há uma controvérsia se ele nasceu no Alto da Mantiqueira, aqui no município que hoje leva o nome dele, ou no Vale do Paraíba, no pé da serra. Fato é que Monteiro Lobato deu vida a personagens típicos dessa região. Tia Anastácia, cozinheira de mão cheia, Visconde de Sabugosa, o boneco feito de sabugo de milho, Dona Benta, a avó contadora de histórias, e as crianças que conviviam livremente entre árvores, animais silvestres e da fazenda. Lobato trouxe para as crianças brasileiras, uma nova consciência. Tanto é que os animais se relacionam com os humanos de uma forma muito próxima. E ele coloca isso, de que todos são seres vivos, A escritora Conceição Molinaro estuda a obra de Monteiro Lobato e conta que em 1911 ele herdou do avô o sítio onde passava a infância e até morou aqui com a família por 6 anos. Período em que viveu como fazendeiro da Mantiqueira, preocupado com a questão ambiental. Coloca nesse primeiro momento questões que agora que são super atuais, como do clima e tudo, até essa mudança de clima por questão de devastação das florestas, ele já colocava nesse período. Foi nessa época também que ele criou o personagem Jeca Tatu. Hoje, o sítio onde viveu Monteiro Lobato pertence à dona Maria Lúcia Guimarães, que abre a casa para visitação. Dona Lúcia, o que a senhora quer passar para as pessoas que vêm visitar o sítio? Eu quero que as pessoas aprendam a ler e tenham prazer em ler o Brasil. A Mantiqueira deu ao Brasil personagens da ficção e da história do país, como conta a repórter Ana Dallapria. Boa parte do território da Serra pertence aos estados de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam a economia do Brasil quando a República foi proclamada em 1889. Os produtos da Mantiqueira eram tão importantes que até deram nome à aliança formada pelos dois estados, a chamada política do café com leite. Por 4 décadas, paulistas e mineiros se revezaram na presidência do país. 2 desses presidentes nasceram aqui na Mantiqueira. Venceslau Braz, que governou o Brasil entre 1914 e 1918, e Delfim Moreira, que ocupou o cargo por 8 meses entre 1919 e 1920. A política café com leite desapareceu com a Revolução de 1930, que colocou na presidência da República o gaúcho Getúlio Vargas. Ele assumiu com o compromisso de convocar o mais breve possível uma Assembleia Nacional Constituinte. Como em 2 anos isso não aconteceu, houve em São Paulo um levante, a Revolução Constitucionalista de 1932. Revolta armada que teve na Mantiqueira um de seus combates mais sangrentos. Aconteceu dentro desse túnel da antiga estrada de ferro Rio-Minas, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. De um lado, tropas mineiras, representando o governo federal. Do outro, tropas paulistas, que se encontraram neste túnel para manter, a não deixar que outros invadam seu território. Tanto um lado quanto o outro vão ter muitas baixas durante esses combates. São Paulo saiu derrotado da Revolução, que deixou marcas profundas na história do estado. Na capital, até um monumento foi erguido para homenagear os combatentes de 32. A
Além de presidentes, escritores, a Mantiqueira deu ao Brasil outros importantes personagens. Um desses personagens nasceu na cidade onde estamos agora, que antigamente chamava-se Palmira e hoje leva o nome de seu filho mais ilustre, Santos Dumont. Nosso pai da aviação nasceu na Mantiqueira por acaso. O pai dele, Henrique Dumont, foi contratado para construir um trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil e se instalou na fazenda do Cabangu com a mulher, Dona Francisca, e 5 filhos. O sexto, Alberto, nasceu em 1873 nesta casa, onde hoje funciona um museu administrado por Dona Mônica Castelo Branco. Nesse quarto, nós temos uma história da família de Santos Dumont. Então, o pai, um engenheiro francês, a mãe, uma brasileira, razão porque Santos Dumont assina Santos igual Dumont. Ele tinha a nacionalidade brasileira e a nacionalidade francesa. O orgulho brasileiro fez com que ele igualasse as duas nacionalidades. Santos Dumont viveu na fazenda até os 4 anos de idade. Daqui mudou-se para São Paulo e depois para a França, onde construiu o 14 bis. Aos 46 anos, já famoso, ele decidiu voltar ao Brasil e para o Cabangu. Por 9 anos, comandou a fazenda onde produzia leite. Essa é a sala do museu dedicada ao Santos Dumont fazendeiro. Tem inclusive muitas fotos da Cabangu, olha só, que ele mesmo fez no período em que viveu aqui. E cartas que ele mandava para o administrador da fazenda quando estava fora em viagem. Essa é bem interessante, olha, é de 1920. João, acabo de comprar um lindo touro importado da Inglaterra. Tem 1 ano e meio. Guarde agora as novilhas para ele. Nós temos aqui um assunto, uma história muito bonita. Santos Dumont tendo o diagnóstico de uma esclerose múltipla, mais ou menos por 1910. Ele fez no Rio de Janeiro um mausoléu e trasladou a mãe de Portugal, trasladou o pai de outro cemitério no Brasil. Deixou um recado, é com eles que eu quero estar. Tomado pela esclerose por uma grave depressão, Santos Dumont cometeu suicídio em 1932. O médico que o embalsamou, por alguma razão, guardou-lhe o coração. Uma grande companhia aérea brasileira, a Panair do Brasil, sabendo da existência desse coração preservado, tomou esse coração e construiu um monumento. Hoje, o monumento que guarda o coração de Santos Dumont faz parte do acervo do Museu Aeroespacial, na cidade do Rio de Janeiro. Entre as montanhas da Mantiqueira vive um povo de muita fé. As antigas fazendas da Serra ainda preservam capelas seculares, como essa na Fazenda do Martelo, em Barbacena, que vem sendo conservada pela família da Dona Ilma Laguardia. Esse oratório é de 1728 e a gente faz questão de conservar, né? Mas a gente faz com amor, né? Que a gente gosta, né? Na Mantiqueira há tantos santos e oratórios antigos que tem até gente que vive do ofício de restaurá-los, como mostra a repórter Cristina Vieira. Nilton Ribeiro transformou um sonho de infância em profissão. Apaixonado por santos, se tornou restaurador e escultor de obras sacras. No ateliê do Nilton, em Paraisópolis, até falta espaço para tanto santo. Como você pode ver, as peças vêm muito danificadas, faltando pedaço, faltando parte. Tem que fazer um trabalho minucioso sem tirar a característica do santo. Deixar ele o mais original possível. Essa aqui, por exemplo, ela é de cerâmica. É uma peça muito antiga. É um Santo Antônio de cerâmica, segundo Adonis, que já ajudou muita gente a casar, sabe? É uma dádiva muito grande eu poder contribuir para isso. No lado fluminense da Mantiqueira, no município de Resende, a repórter Ana Dalla Pria mostra que um desses santos vem dando o que falar. Quase que nós vamos para a polícia por causa desse santo. É que no começo do século XVIII, no distrito da Fumaça, foi construída uma igrejinha. E essa imagem de São Luís Beltrão foi colocada no altar. Com o tempo, a capela ruiu. E ninguém sabe como, quando, nem porquê, o santo foi parar na casa do avô da dona Benedita Teixeira. Desde então,
ele vem passando de pai para filho. Recentemente, um fazendeiro da região construiu uma nova capelinha no mesmo lugar da antiga e cismou de levar o santo de volta para lá. Falei, não, o ladrão vai lá e rouba. E aí? Aí o Chiquinho queria levar para a igreja, meu menino entrou por meio, foi um furduno por causa de um santo. Dona Benedita não abriu mão do santo, mas para apaziguar os ânimos, se comprometeu a levar a imagem para todas as rezas. Aí na capelinha a gente leva, faz o terço, igual meu avô fazia. Depois passamos na casa do dono da terra, todo mundo tirou foto, todo mundo conversou. Lá veio com o santo enrolado no pano, parecendo um boneco. A fé do povo da Mantiqueira pode dar ao Brasil uma nova santa. História que a Cristina Vieira foi conhecer na cidade de Baipendi. Aqui no município de 20 mil habitantes, viveu Inhaxica, uma mulher negra, analfabeta, que passou a vida ajudando as pessoas. A fama de milagreira foi se espalhando e hoje gente de todo o país vem agradecer a Santinha de Baipendi. Inhaxica nasceu em 1808, num distrito de São João del Rei. Mudou-se para Baipendi aos 5 anos com a mãe e o irmão. Hoje sua história está contada neste memorial ao lado da igreja, erguida em homenagem a ela. Aqui foi feita uma réplica, né, do que seria a casinha dela, de chão batido, parede de adobe, e essa cadeira é original dela. Maria do Carmo Nicoliello é uma das voluntárias que trabalharam no levantamento da documentação exigida pelo Vaticano para beatificar Inhaxica. Desde muito pequena, ela já era chamada de mãe dos pobres. E ela colhia essas pessoas e dava alimento. Ela recebia aqui tanto os pobres, carentes, a quem ela atendia, quanto os poderosos do império. Então, até hoje é assim. Para a beatificação é preciso que algum milagre seja comprovado. E o caso de Dona Ana Lúcia Meirelles, que aconteceu há 20 anos, foi aceito pelo Vaticano em 2003. Foi detectado um defeito congênito que já me causava uma hipertensão pulmonar muito alta. E eu não poderia viver dessa forma e o pulmão já fraquejava. Dona Ana se agarrou à fé em Inhaxica e uma nova consulta surpreendeu o médico que cuidava dela. Ele disse assim, a ciência e a medicina não explicam o que aconteceu com a senhora. A senhora está curada. Parabéns, Deus te ouviu. Casos como o de Dona Ana trazem esperança para muita gente que vem a Baipendi em busca de ajuda. Que eu vou ficar curada das minhas 2 visões. Em nome de Inhaxica, eu vou ficar curada. Fé, história, cultura, água. A Serra da Mantiqueira é guardiã de tesouros inestimáveis para quem vive entre essas montanhas e para todos nós brasileiros.